Obrigado, Sam. Foi uma noite memorável e que honrou a Deus. Mas eu fiquei horrorizado. Lá estávamos nós, 5.000 pessoas, todos os participantes de centenas de países, todo o staff, os voluntários, todos reunidos. Eu só tinha uma parte pequena na cerimônia de encerramento. E o arcebispo, que era enorme, ele me pediu para participar 5 minutos. E aí ele perdeu a voz e passou o texto da escritura para mim. E falou para mim, a minha voz foi. E eu falei, eu sou um presbiteriano, nunca fiz uma cerimônia anglicana. Não teve tempo para praticar, para nada. E Deus me ajudou. E essa foi uma evidência da providência divina. O modelo, a visão que temos é chamar a igreja a levar todo o evangelho a todo mundo. Eu estou muito animado de estar aqui, ver o que Deus já fez e ouvir Rick Perry e Logan falando sobre a história da WRF e como esse movimento de comunhão global nasceu. Ontem à noite ouvimos sobre a história de nossa comunhão. Eu vou falar essa manhã sobre o trabalho mais abrangente de Deus e que pensamos na nossa interação com outros movimentos. Eu estou muito alegre de estar aqui essa semana com amigos e irmãos que têm fornecido liderança para essas organizações. E como disse Sam, a WRF tem endossado, quer endossar, quer abençoar, encorajar outros movimentos. Do mesmo modo, os outros movimentos também querem endossar a WRF. Nós precisamos uns dos outros, nós somos parte do corpo de Cristo. Chris Wright está aqui. A primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei o presidente do movimento foi pedir ao Chris Rice estabelecer um grupo de trabalho. E eu percebi que todo o movimento estava obcecado por números. A missão estava reduzida a uma lista de checagem. Mas nós acreditamos que toda reflexão teológica tem que levar à ação missionária. E toda ação missionária tem que ser baseada por teologia. E precisamos de pessoas como Chris Wright para liderar o grupo de trabalho teológico. Eu quero falar agora em nome do Lausanne. Nós temos duas redes com as quais nós estamos trabalhando. A primeira foi a Rede Internacional de Estudantes Evangélicos. É impressionante como os movimentos estudantis têm treinado pastores, missionários e estudiosos e políticos e educadores e advogados e arquitetos. Mas eu também descobri ao redor do mundo que há movimentos estimulando líderes, preparando-os para a teologia do século XXI. Essa foi a parceria com Langham. Eu agradeço a Deus pelo Chris e pelo tremendo crescimento do trabalho sob sua liderança. Há outras pessoas também aqui participando em outra sessão. A segunda coisa que eu fiz em 2004 foi ligar para o secretário-geral da Comunhão da Liderança Mundial. E também outros movimentos, ligar para essa pessoa, e ele se chamava Gary, e eu disse, eu sou o novo presidente do Lausanne Movement, eu quero construir uma comunhão que suscite integridade. Nós então nos encontramos e trabalhamos juntos. E desde então temos trabalhado juntos nos últimos 10 anos. Eu estou muito alegre. As primeiras pessoas que eu encontrei aqui no hotel
foi o Dr. Lyndon Duncan, um grande pastor que tem dado liderança a uma grande igreja presbiteriana reformada em nosso país. E aí eles têm estabelecido a Gospel Coalition, uma coalizão do Evangelho de natureza reformada, que tem apontado a centralidade do Evangelho na vida da igreja e na vida de nossa cultura. Esse movimento tem experimentado um grande crescimento na última década. E David Baer, você está aqui? Ainda não. Mas o Conselho Overseas vai representá-lo. Ele tem sido usado por Deus para fortalecer seminários ao redor do mundo. Então, para onde você for, se você encontrar uma biblioteca ou um prédio de escola, você vai ver que o Overseas Council tem alguma participação no desenvolvimento dessas estruturas e dessas instituições. É o meu prazer, como um reformado e como líder do Lausanne Movement, endossar esses ministérios. 35 anos atrás, num sábado de manhã, no dia 12 de janeiro, ouviu que nós iríamos para o Japão. Eu nasci no meio oeste dos Estados Unidos, em Illinois. Vocês nunca devem ter ouvido sobre esse lugar, mas há grandes empresas na minha cidade natal. Então nós chegamos em Tóquio, numa manhã de sábado. Foi a minha primeira experiência fora dos Estados Unidos. Minha esposa e eu voamos de Chicago até Tóquio à noite. Na verdade, eu tinha estado fora dos Estados Unidos uma vez. Eu tinha ido ao Canadá, mas não poderia chamar isso de uma viagem internacional. Nosso líder missionário nos apanhou no aeroporto e fomos 2 horas distantes dali para a nossa comunidade. E tivemos café da manhã juntos. Minha esposa estava grávida de 6 meses, estava cansada depois dessa longa viagem. Então fomos fazer compras, fomos ao banco. Então chegamos numa vizinhança cheia de gente e experimentar donos de lojas e toda aquela movimentação que eu nunca tinha visto antes. E aí o filho do nosso líder missionário falou assim, vamos sair daqui, levanta, querida, vamos ver aqui, tem todo um novo mundo para ser visto. Todo um novo mundo para ser visto. Para todos nós que somos ministros, e então estamos num trabalho reformado, e entre os pentecostais, batistas e metodistas, há um novo mundo. Você já participou de reuniões pentecostais? Você tem que ir a uma reunião dessas. Eu encorajaria. Se você não adora com pentecostais, é uma experiência enriquecedora. Nós, presbiterianos reformados, bem educados, não vai ser essa experiência com os pentecostais. É uma coisa imprevisível, caos, mas há um senso de que Deus está vivo e agindo nesse mundo por meio do seu Espírito. E eu achei algo tremendamente enriquecedor. Eu fiz uma viagem à Mongólia no início dos anos 90, 94, e havia uma senhora numa das sessões e ela falou assim, por favor, ore por mim. E eu fiquei honrado por orar por aquela senhora. Coloquei minha mão sobre a cabeça dela e orei por ela. E quando eu terminei, ela me disse, eu quero ser curada agora. E aí eu chamei um amigo da Assembleia de Deus, falou assim, vamos orar juntos. E aí ele orou por ela. E ela chorou e o abraçou e disse, eu me sinto melhor. E eu acredito que alguma coisa aconteceu ali. Ele tem um dom e uma experiência com cura que eu não tenho, e eu acredito que Deus pode curar. Mas esse senso de que Deus pode me usar como na minha tarefa de professor, e então o meu amigo com seu dom de cura, eu penso que essa é parte do trabalho de Deus numa amplitude maior. E
Nós damos e nós recebemos. Ao nos prepararmos para o Congresso em Cape Town em 2010, nós sempre nos mencionamos isso como uma experiência de troca missionária. Nós nos encontramos com líderes de tantos países e perguntamos que dons vocês têm para oferecer. Quais são as características da igreja no Zimbábue? Como Deus está trabalhando em sua igreja, em seu país? Nós estamos vendo avanços no Zimbábue, ou através de missionários do Zimbábue em outras partes da África. Que desafios você está enfrentando que precisa de nossa ajuda? Eu me lembro de uma reunião no Japão, em Kobe. Minha esposa e eu servimos no Japão por 21 anos. Estávamos reunidos com 5 ou 6 pastores mais velhos. E eu perguntei que dons vocês gostariam de compartilhar com a igreja global. E um deles começou a chorar. Ele falou, temos alguma coisa para compartilhar? A igreja na Coreia está crescendo, na China está explodindo. Aqui no Japão, ela representa menos de 1% já há 100 anos. E aí o outro disse assim, temos um dom para compartilhar, sermos fiéis. Esse é um dom a ser compartilhado. Eu lembro da minha primeira reunião em Lausanne, em 1977. Encontramos jovens de várias partes do mundo. Leighton Ford, John Stott estava lá. Vários nomes de várias partes do mundo, gente maravilhosa. E eles se reuniram para mostrar maneiras criativas de nos reunirmos. E aí encontramos com um homem chamado Kumar Abraham. Nós nos tornamos amigos. Fiquei atraído pela sua personalidade, pelo seu amor genuíno por Cristo. E depois de um tempo que estávamos juntos, começamos a conversar num intervalo. Eu sabia que ele era metodista. E ele falou, eu estou coordenando um programa de treinamento nas Filipinas, na maioria para jovens pastores. Você conhece algum jovem do Japão que gostaria de vir para as Filipinas e ser parte do nosso programa de treinamento? Estávamos perto de uma das portas da universidade em Singapura. Ele me perguntou se eu conhecia jovens do Japão que gostariam de ir para as Filipinas, participar desse programa. Eu comecei a rir e lá no fundo da minha mente comecei a pensar, por que um japonês para ir para as Filipinas? Para estudar com Sri Lanka, pessoas do Sri Lanka. Esse foi o primeiro pensamento que me veio à mente. Antes de irmos para o Japão, disseram, não leve a sua cultura. Como você não pode levar a sua cultura? Empacotar tudo que você tem em sete barris. Como levar a sua cultura com você? Naquele encontro com Kumar, eu percebi que eu tinha levado a minha cultura, porque lá na minha cabeça eu penso, eu sou americano. Você vem de um paizinho com conflitos que parecem nunca vão terminar. Eu venho de um país rico e grande. Na minha mente eu pensei, eu sou melhor que você. Esse pensamento tornou-se consciente em minha mente e eu voltei para o meu quarto no hotel. Eu me ajoelhei e disse, Deus me perdoe. Eu estou me encontrando com Abraham, ele não é alguém de Sri Lanka, nem dos Estados Unidos, mas somos irmãos em Cristo. E eu estive com ele em 2011 e vejo que Deus continua usando, não apenas na Filipinas e na Sri Lanka, mas em outros lugares. Esse é o benefício de estar engajado com a obra de Cristo para além da nossa tribo e das nossas fronteiras. E aí eu digo, eu preciso você como alguém do Sri Lanka, como vocês do leste da Ásia, do sul da Ásia, da América Latina, da África, do Oriente Médio. Somos parte da mesma família e compartilhamos os dons que Deus nos tem dado. E tudo isso para a glória de Deus. Essa é a marca de nossa fé. O amor que cobre a multidão de pecados. Podemos perceber os déficits e as brechas em nossa teologia,
mas há um senso comum de que o amor está acima de todos os relacionamentos. Eu quero expressar nesse momento a minha gratidão pela WRF, pelo papel que ela tem desempenhado ao redor do mundo. Mas antes de expressar a gratidão a vocês da WRF, eu quero prestar minha gratidão aos intérpretes. Obrigado. Por favor, me perdoem, eu sei que eu falo rápido demais, mas eu amo vocês. E vocês que são brasileiros, líderes brasileiros, vocês que são da liderança brasileira, vocês que estão usando fones, poderiam se levantar por um instante? Muito obrigado por seu país e pela sua hospitalidade, irmãos e irmãs. Obrigado. Essa é a minha primeira vez no Brasil. Eu cheguei alguns dias antes para ir a Curitiba, para visitar um amigo que é parceiro do nosso movimento. Eu mencionei que eu fui missionário no Japão por 21 anos. E precisando daqui a alguns dias eu pensei, por que Deus não me chamou para o Brasil? Eu sou uma pessoa expressiva, gosto de conversar, e os brasileiros são expressivos e são pessoas que gostam de conversar. Eu sou uma pessoa lá do meio oeste dos Estados Unidos, eu gosto de abraçar pessoas, e as pessoas no Japão se curvam e não tocam ninguém. Eu fui para uma igreja no domingo de manhã e tanta gente me abraçou, me apertou, e aqui vocês têm alegria. Essa é a alegria da igreja, dinamismo. Estar aqui é um grande prazer. Mas há algumas pessoas da WRF que eu quero agradecer pessoalmente, em nome do Lausanne Movement. Já falei do Sam, do Orambi. Ele serviu como presidente honorário do Congresso de Lausanne, e ele fez uma enorme contribuição. Frank McDonald's, ele tem sido um mentor do movimento Lausanne, já serviu como presidente também, e também parte da Sociedade Bíblica e também da WRF. John é pastor de uma igreja que também está conosco. Eu também sou grato a Deus por ele. Deixe-me compartilhar uma experiência que eu tive com John Moe. Eu estive 3 vezes na Coreia, 2007, 2008 e 2009. E toda vez que eu estive lá, o John Moe estava fora do país. Ele estava na primeira vez em Edimburgo. E nós nos vimos na manhã. Eu fui conversar com ele sobre Cape Town. Na manhã seguinte, eu estava procurando por ele, ele não estava mais lá. Depois do final da conferência, Jean e eu fomos para Londres numa quarta noite, jantamos com Chris, conversamos sobre o compromisso de Cape Town no Congresso de Lausanne. Na manhã seguinte, Jean e eu fizemos as malas, entramos num trem e tomamos um trem expresso para o aeroporto de Heathrow. E algumas pessoas no trem perguntaram: você está indo para o aeroporto? Eu falei: como vocês adivinharam? Esse é o trem expresso para o aeroporto, essas são as nossas malas. Qual é a sua dúvida? Sim, estamos indo para o aeroporto. Eu também já peguei o meu passe do avião, e o aeroporto está fechado. Há um vulcão no Iceland. O céu estava limpo. E isso era centenas de milhas ao norte, e nós estávamos indo para o sul. Mas eu, de certo modo, me senti sortudo. Não é uma boa palavra reformada. Então fomos para o aeroporto, e eu estou certo de que há um voo indo para Roma, e eu vou estar lá nesse avião. E aí nós acabamos indo, e aí nós fomos para Roma, era aniversário do Papa. Nós estávamos ansiosos para ir para Roma. E quando chegamos no aeroporto, havia várias senhoras com ternos azuis dizendo: o aeroporto está fechado. Eles nos colocaram num ótimo hotel. Nós não sabemos quando os aviões vão voar novamente. Nós esperamos 6 meses preparando essa conferência, tanta organização, tanto dinheiro mobilizado.
no dia seguinte, nenhum avião voando. E esse vulcão, teve uma erupção e às vezes ela dura meses. E aí eu falei, como é que eu volto para casa? Talvez eu tenha que pegar um barco para os Estados Unidos. E aí na manhã seguinte decidimos ir para outro hotel. Porque o hotel onde estávamos tinha um quarto muito pequeno, nós precisávamos de mais espaço para trabalhar. Então no domingo à tarde, em abril, quando o tempo em Londres é maravilhoso, milhares de pessoas voam. Nós pegamos nossas malas, pegamos um metrô, fomos para King's Cross, saímos da estação, procuramos por um táxi, entramos numa fila. Quando chegamos na frente da Lina, deixei minha esposa para trás. Quando você vira um carro, entra no carro e vai rápido. E aí ela me falou, olha, lá atrás de você está o John Noel. Qual a possibilidade de um missionário no Japão, vivendo no Boston, encontrar um amigo num ponto de táxi em Londres? Aí ele falou, vamos jantar. Eu não tenho planos para o resto da minha vida, vou ficar aqui para sempre. E nós então jantamos e começamos a conversar sobre o congresso. Como eu posso ajudar, ele disse. Eu adoraria encontrar um testemunho de alguém sobre sua experiência na Coreia. Eu fui à Coreia, Seul, encontramos uma mulher que deu um testemunho maravilhoso. E John me apresentou a pastores de grandes igrejas. E aí ele me apresentou alguns negociantes japoneses. E vocês veem como um vulcão em Iceland pode influenciar tantas coisas, e aí um ponto de táxi e aí encontrar pessoas que dariam dons generosos ao Congresso. Quando eu encontrei aquela jovem, que hoje é uma estudante, eu disse a ela, você sabe que a minha vida mudou por causa daquele vulcão. Toda vez que eu paro num ponto de táxi, eu fico olhando ao redor e me perguntando quem eu conheço por aqui. E eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pelo modo como não apenas Sam, John O e outros têm contribuído de uma grande maneira para o Congresso, mas eu agradeço a Deus pela amizade durante e depois. A visão para o Congresso de Lausanne me veio numa biblioteca em Oxford. A confirmação de que ela aconteceria em Cape Town. Em outubro de 2007, nos encontramos um pequeno grupo para começar a planejar a conferência. Havia alguns africanos de todo o continente e o evento foi de domingo à noite com a comunidade africana até sexta-feira à tarde. E aí nossos encontros terminaram e todo mundo voltou para os aeroportos para ir para casa. E havia 5 pontos nos quais nós estávamos presos. Eram decisões que precisavam ser tomadas antes que outras fossem feitas. E o nosso tempo estava acabando. E eu pensei, eu não sei mais o que fazer. Senão nos colocar de joelhos e pedir a direção de Deus. E aí nós nos ajoelhamos e oramos em círculo. E eu pedi ao Michael Cassidy se ele poderia encerrar com uma oração. E cada pessoa que estava orando podia ouvir a voz. Mas quando Michael Cassidy começou a orar, ele não estava sentado, ele estava andando pela sala, impondo as mãos sobre as pessoas, e algo interessante nessa oração. Ele falou, Deus, precisamos da sua sabedoria. Estou pedindo que o Senhor libere a tua sabedoria nessa sala e nos próximos 15 minutos. E eu falei, que oração interessante. Estamos trabalhando por 5 dias, de manhã até a noite. E nos próximos 15 minutos nós temos um intervalo para o chá. E ele estava pedindo para Deus trabalhar durante o intervalo do chá.
Que oração interessante. Quando fomos tomar chá, e eu vi algumas pessoas pegando bolachas, e aí eu vi algumas pessoas conversando e algumas pessoas falando, por que nós fazemos isso e não fazemos aquilo? E o que você acha se nós fizermos aquilo? É uma ideia maravilhosa, por que não pensamos nisso antes? E quando nós voltamos depois de 15 minutos, todos os 5 problemas haviam sido resolvidos, porque Deus havia liberado o seu Espírito em 15 minutos. Deus estava trabalhando no nosso meio. Deus estava presente através do seu Espírito. Nós então nos levantamos e cantamos a doxologia. Nós nunca vamos esquecer isso. Toda vez que nós nos encontramos, são como pilhas de pedras que nos fazem lembrar de momentos especiais. Eu fui visitar o John Stott, que era o nosso presidente honorário. E eu disse, tio John, coisas incríveis aconteceram durante a semana. A oração do Michael Cassidy foi incrível. Ele pediu a Deus para solucionar os problemas, liberar o seu espírito naquela sala nos próximos 15 minutos. E para mim é como se ele tivesse colocado Deus na parede. E John Stott disse, 15 minutos é tempo suficiente para Deus. E então vimos Deus trabalhando de maneiras maravilhosas. Uma das coisas em Cape Town ruins é que a delegação chinesa não pôde vir, centenas de pessoas. Nós nunca tivemos nenhum contato com a igreja em 74. Em 1989, quando Thomas Home foi diretor, isso foi antes do incidente na Tiananmen Square. E nós então não tivemos nenhum chinês no nosso congresso. Vai ser bom ir a esse congresso, pelo menos para encontrar essas pessoas, mas infelizmente elas não vieram. 2 coisas aconteceram como resultado disso. No segundo dia, eu estava no centro de convenção, perto da equipe de mídia. O congresso foi transmitido para mais de 600 mil sites ao redor do mundo. Eu descobri que nós tivemos uma experiência de ataque cibernético na China. Não pudemos nos comunicar, usar a mídia. Tínhamos 40 pessoas tentando resolver o problema da empresa de transmissão da África do Sul. No primeiro dia, um rapaz ainda veio, podemos ajudar. Faça o que você tiver que fazer, nós temos profissionais aqui. No segundo dia ele voltou e disse, acho que podemos ajudar. Aí alguém disse, é melhor você ouvir esse jovem. Você tem experiência? Sim, eu trabalho na Cisco System, em segurança de internet. Eu tenho um PhD em computação, vem e nos ajude. Em 2 horas e meia, esses 2 jovens que vieram como voluntários resolveram problemas que 40 especialistas não conseguiram resolver em horas. Vimos a obra de Deus ali também. Meu querido amigo Sam me deu a oportunidade de compartilhar algo que tem a ver com parte da igreja ao redor do mundo. Aos ministros reformados que estão representados aqui, uma das coisas boas da alegria de compartilhar o corpo de Cristo, eu também quero testemunhar a experiência da força de ser parte do corpo de Cristo. Nos anos que se seguiram a Cape Town, foram os anos mais difíceis da minha vida, de dificuldade de relacionamento. Eu comecei em 1º de março como presidente da Sociedade Bíblica. Eu fiquei lá 14 meses, há meios dias que eu fiquei lá, com exceção do último. Eu fui chamado no escritório para discussões sobre questões, e então eu fui despedido abruptamente. E aí eu passei a viver a noite escura da alma. Na minha maior fraqueza, no meu maior desespero, no meu maior quebrantamento, quando eu pensei, eu estava cercado por irmãos e irmãs que me encorajaram, pessoas da WRF, Sam Logan e Ron Skazen particularmente, pessoas da Langan Partnership, da Gospel Coalition,
da Comunhão Evangélica Mundial, do Overseas Council. Quando eu me tornei presidente do Lausanne Movement, eu quis encontrar o Billy Graham. E aí eu perguntei a ele, o que você quer dizer com o espírito, zona do espírito, o espírito de Lausanne? Ele me respondeu com um grande sorriso. O espírito de Lausanne é o espírito de humildade, de amizade, de estudo, de oração, de parceria e de esperança. Começa com humildade e termina com esperança. Essa é a essência da WRF. Eu confio que Deus nos vai usar, porque a igreja ao redor do mundo precisa o que nós temos. Por meio de nossa herança teológica, nossa instituição educacional, nossa igreja, nossa plantação de igreja, e nós precisamos delas. Que Deus possa nos usar no mesmo espírito. Que sejamos caracterizados pelo espírito de humildade, amizade, estudo, oração e parceria e esperança. Deus os abençoe.